Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à leitura do capítulo 2 do livro O Poder do Agora. Quero agradecer a vocês que estão acompanhando a leitura do livro, essa leitura comentada que eu me propus a fazer, porque eu lembro que quando eu li esse livro, na verdade pela primeira vez, lá 3, 4 anos atrás, e até hoje eu ainda consigo perceber uma certa, não é bem complexidade, porque esse é um livro simples, mas o assunto desse livro ele é tão profundo, ele é tão novo para quem está lendo pela primeira vez, para quem está lendo esse livro no seu momento de despertar, que eu sei quanto é importante a gente ter alguém para conversar sobre o livro. É tão gostoso a gente poder discutir, a gente poder receber as percepções do outro, para nos ajudar a formar a nossa percepção sobre aquilo. Muitas vezes, você ouvindo um comentário pode virar uma chave que sozinho nós talvez teríamos um pouco mais de dificuldade. Sempre quando a gente faz alguma coisa juntos, compartilhando a mente, é muito rico. Então eu agradeço você pela sua disponibilidade, por estar aqui comigo, fazendo valer esse meu projeto aqui, essa ideia que eu tive, que eu senti no meu coração, de ler este livro e fazer comentários junto com vocês. Então, eu já fiz a leitura da introdução e do capítulo 1, tá aqui nos vídeos anteriores, o link tá aqui na descrição. E é isso. Então, vamos lá. Capítulo 2. Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Não crie mais sofrimento no presente. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso, em vez de tentar evitar? A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação. É o famoso aceita que dói menos, né? Ou não aceita que dói. Uma forma de resistência inconsciente ao que é. E aqui quando ele fala tá em itálico. Ao que é, que é ao que realmente é, ao que as coisas realmente são. Tudo isso, gente, é um treino pra gente olhar para as coisas com realidade, com clareza no nosso olhar. É para isso que a gente desperta, a gente abre os olhos e a gente vê as coisas como elas são e não uma imaginação de quando a gente está com os olhos fechados. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. Então, isso significa o seguinte: quando você pensa em algo e aquilo te gera um sofrimento, você está julgando alguma coisa como ruim, como não aceitável, como isso deveria ser diferente, como eu quero isso aqui de outro jeito e não do jeito que é. Você está sendo mimado, entende? Você está precisando baixar a sua bola e enxergar as coisas como elas realmente são. E ele diz aqui, a resistência no nível emocional é uma forma de negatividade, porque aquilo vai te gerar sentimentos de baixa vibração, sentimentos negativos, como a preocupação, até dor física, né? Raiva, ódio, vingança, tristeza, depressão. Esses são os sentimentos negativos que podem ser gerados no seu sistema biológico quando você julga as coisas, principalmente quando você julga elas de modo a gerar sofrimento. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Por
Por que a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora? Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto o passado quanto o futuro. E assim, ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Aqui, quando ele fala mente, ele está falando dessa voz que fala na nossa cabeça, tá? Tem outros autores que vão usar o termo mente para falar de outra coisa. Geralmente, eu, quando falo de mente, é para falar de outra coisa, é para falar da mente. Ah, esquece, outra coisa. Então, esse julgador, né, que tá na nossa cabeça o tempo todo, essa voz, ela precisa do tempo. Dá pra gente chamar de ego. Ele precisa do tempo para ele parecer vivo, para ele parecer existir, né? Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas que horas são ou que dia é hoje teriam algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora, a hora é agora, o que mais existe? O tempo, para quem está iniciando esses estudos da consciência, despertar da consciência, o tempo é uma questão que vai pegar. Você vai estudar sobre o tempo, vai ver que o tempo não existe, que o tempo é uma percepção inventada. O calendário que a gente usa, o calendário gregoriano, é um calendário feito de uma maneira tal para você se sentir angustiado, para você se sentir atrasado, para você sentir inúmeras coisas, que você tem coisas a cumprir de acordo com a idade que você tem. É todo um rolê de controle social, gente, a contagem do tempo. Então, quanto mais a gente se desapega do tempo, esse tempo do relógio, esse tempo artificial, esse tempo dos dias, dos anos, é claro que a gente vai usar as agendas, porque a gente vive em sociedade, né? Mas quanto menos você se apegar ao tempo, mais realista você vai conseguir ser. Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo, mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro, algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento, cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O que mais poderia ser insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? É muita ingenuidade, né, gente? A gente é como uma criança. Eu tenho um sobrinho que tem 4 anos, por exemplo. Às vezes ele quer iogurte, mas o iogurte acabou. E ele fica falando, não, tem sim iogurte, e fica chorando, sabe?
Claro, ele ainda está em desenvolvimento, é uma criança de 4 anos. Mas quantas vezes nós, adultos, somos crianças mimadas e birrentas e batemos os nossos pés contra as coisas que são, do jeito que elas são. A gente se ilude olhando para as coisas, querendo que fosse diferente. E esse diferente é diferente no agora. A gente está falando do agora. É claro que a gente pode comprar iogurte. E tudo bem, mas o fato é que agora não tem iogurte. Entende? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é. Tem uma frase minha que diz assim: renda-se, você pode deixar fluir o gostar de tudo o que vê. Tem muito a ver com isso, sabe? Esse sentimento de rendição ao momento presente. É muito saudável, é muito gostoso. Diga sim para a vida e veja como de repente a vida começa a trabalhar mais ao seu favor em vez de contra você. A vida gosta de quem gosta dela. Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. Aqui, essa é uma frase do interlocutor, né? Que ele faz um interlocutor. Ele faz um interlocutor imaginário aqui. Então ele responde: as coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado da verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. Aceite, depois haja. Aceite que não tem iogurte, depois vai comprar iogurte. O que quer que o pensamento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne-o um amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como por um milagre. E agora eu quero falar um pouquinho desse momento que eu tô vivendo, né? Eu tô fazendo hemodiálise, meus rins pararam de funcionar completamente e eu vou precisar de um transplante renal. E eu sinto muito que eu consegui colocar na prática isso que ele tá explicando aqui, que é aceitar. E aceitar como uma escolha própria. Claro que conscientemente não falei, eu gostaria de parar de urinar, gostaria que os meus rins falissem. Lógico que eu jamais pensei isso. Mas eu prefiro acreditar que em algum momento eu escolhi passar por isso. Pode ser, eu não tenho certeza sobre isso, mas existe uma vertente que acredita nisso, que nós escolhemos os nossos desafios antes de nascer. Pode ser também uma escolha esmiuçada, diversos aspectos ao longo da minha vida que eu fui escolhendo e acabou gerando essa situação para eu viver coisas que eu tô vivendo agora, para eu aprender coisas que eu ainda tô aprendendo, tendo que passar por tudo isso. Enfim, eu não sei exatamente racionalmente dizer como eu escolhi, mas eu acredito e eu aceito que foi uma escolha minha. E isso tira de mim qualquer revolta, qualquer senso de injustiça, qualquer senso de vingança. Eu agradeço e confio em mim e no meu Criador. Gente, é tão mais fácil lidar com as coisas dessa forma, sabe? Tudo fica leve, a gente compreende que tudo é passageiro, os desafios vêm para nos fortalecer. Os desafios vêm e quanto
mais a gente se rende e aceita e faz o melhor que pode com os desafios que aparecem, mais vantajoso é para nós e para o mundo. Porque nunca se esqueça que tudo que você faz é um exemplo para todos os que estão assistindo. E a sua postura, o seu comportamento é intrínseco, é indispensável para a construção de um mundo melhor, um mundo mais consciente, mais amoroso, mais calmo, sereno. Pense sempre nisso. É um ato de amor quando você aceita e se rende a todos os aspectos da vida. Age quando é possível e da melhor forma possível. Bora continuar. Dissolvendo o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Gente, energia. Energia é uma coisa que a gente... é difícil de conceber mentalmente, mas não é algo do além, não é uma coisa abstrata. Energia é uma parte das coisas, só que muito pequena. Pense nisso. Então imagina que o seu sofrimento é uma coisa palpável e ele está alojado no seu corpo e na sua mente. Se olharmos para ele como uma entidade invisível com características próprias, o sofrimento, né? Estaremos chegando bem perto da verdade. Então, sofrimento igual entidade. É o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sob duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância com o padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes, levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Isso aqui, ó, é legal prestar atenção, tá? Ele está dizendo o quê? Se alguma coisa no outro te fez sofrer, o outro te traiu, o outro te roubou, o outro não sei o quê. Quando você tira a atenção do que o outro fez ou deixou de fazer e leva a sua atenção para você, para o seu sentimento, você começa a perceber
que não há justificativa real e que vale a pena você valorizar sob o custo da sua paz. Então, vou voltar aqui à leitura. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Eu vou aqui acrescentar vingança, indiferença, que acho que são os mais comuns, né? Agarre o sinal no momento em que ele despertar no seu estado inativo, do seu estado inativo. Então, você sentiu uma coisa, você... tô sentindo uma coisa aqui, vou prestar atenção. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identifiquemos inconscientemente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar de alegria. Acha indigesta. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores. Queremos infligir sofrimento ou senti-lo, ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer, porque desejar mais sofrimento é uma insanidade. E ninguém é insano conscientemente. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. Teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele. Assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não o enfrentamos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. Sabe aquelas situações que vivem se repetindo na nossa vida? Aquelas situações que vêm e parece que a gente nunca aprende. Enquanto a gente não colocar luz, enquanto a gente não olhar de frente para essas situações, elas continuam se repetindo. Até que a gente olha de frente, olha no olho do dragão, ri da cara do perigo e vê que aquilo não passa de uma ilusão. E aí, então, aquele sofrimento, aquele medo se dissolve. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. E fantasma, gente, não existe. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão. E isso é verdade. A questão é se isso é uma verdade para você. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Não adianta a gente estudar, a gente ler 10 mil livros de autoconhecimento, de espiritualidade, de consciência, se a gente não traz aquilo para o nosso dia a dia de verdade, se a gente não coloca o nosso treinamento em pauta, em centro na nossa vida, se a gente não está 24 horas por dia se dedicando
e devotos a experimentar a verdade. Você vai conseguir o tempo todo? Eu consigo o tempo todo? Não. Mas a gente tem a intenção de conseguir e cada dia a gente consegue um pouco mais. Lá atrás, quando eu decidi que eu ia me tornar uma pessoa devota à verdade, devota à consciência, eu conseguia assim, gente, coisa de minutos por dia. Era muito pouco. E hoje eu já consigo muito mais. Porque quanto mais a gente treina, é como um músculo. Aquilo vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais natural, cada vez mais forte. Até que um dia a gente ilumina. Esse é o propósito, né? Aqui, ó. Um guia para a iluminação espiritual. Mas vamos continuar. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chamam a isso presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser o nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. Aí vem o interlocutor e fala: o que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? E o Eckhart responde: a inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. É óbvio, porque o que é o escuro se não a ausência de luz? O que é a sombra se não a ausência de luz? E quando a luz vai para a escuridão fica iluminada, se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. O que eu entendo desse parágrafo? Esse parágrafo é bem forte, bem profundo. O que eu entendo é que ele está falando que o sofrimento, ele é como se fosse um teatro. Só que é um teatro que a pessoa não percebe que é um teatro. A própria pessoa está sendo manipulada pelo ego para fingir algo como se a vida fosse aquilo, só que a vida não é aquilo. Mas é a própria vida que está interpretando aquele teatro. Mas de qualquer forma, não deixa de ser um teatro. Bem, vamos voltar aqui. Ele tá falando da energia vital, tá? Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força.
como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixa de receber o impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente. Vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando com os seus pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sentimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar consciente e vulnerável a um ataque do sofrimento. Utilize a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. E aqui, gente, é o seguinte, você tá num almoço com a sua família e alguém falou uma asneira lá que você achou ó. E aí você pensa, ai, que pessoa, ó, que família que não tem nada a ver comigo. Ai, eu sou melhor do que eles. Ai, vou me retirar. Ou eu vou rebater, vou discutir, vou mostrar que eu tô certo. Gente, isso tudo é sofrimento, porque você tá sentindo uma sensação ruim dentro de você. Então, quando você tá presente e observa esses movimentos dentro de você, aquilo se torna uma oportunidade. Uma oportunidade para você ver que você ainda tem esse tipo de pensamento na mente, você ainda tem esse tipo de crença e você precisa levar luz para essas crenças inconscientes obscuras, que não são crenças verdadeiras, são crenças daquele teatrinho do sofrimento. Então você percebe, nossa, preciso trazer consciência para esse tema, para esse assunto, para isso. Então você começa a aproveitar essas oportunidades de limpeza, de purificação. E você agradece. Tem uma música que eu às vezes escrevo música também. Tá aqui no meu YouTube. Tem uma música que eu escrevi que é um rapzinho, assim, nem sei se dá pra chamar de música, né? Mas, enfim, é uma expressão no meu coração que diz assim: e quando sinto rejeição, agradeço o lembrete que mostra em minha própria mente um ponto de escuridão. Rejeição é um grande sofrimento. Quando a gente rejeita alguma coisa, que é o contrário da aceitação. Tanto rejeitar a situação quanto rejeitar pessoas, dá no mesmo. A gente também tem que aprender a aceitar as pessoas como elas são. Permitir que elas sejam como elas são. Porque pode observar, quando você sente rejeição, não é gostoso, é muito desconfortável. E é um sofrimento grande. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você, reconheça que é o sofrimento, aceite que ele esteja ali, não pense a respeito, não permita que o sentimento se transforme em pensamento.
Não julgue, nem analise. Não se identifique com o sentimento. Tipo, esse sentimento não sou eu. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. E aqui, entra o treinamento, gente? É colocar em prática e a gente buscar a nossa própria experiência. Não importa quantos livros você leia, você só vai obter os benefícios quando você realmente buscar a sua própria experiência. Que também não é difícil, Porque a gente está se relacionando com os cenários e com as pessoas o tempo todo. Então, as experiências, elas estão disponíveis o tempo todo. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular, no período anterior ao fluxo menstrual, a famosa TPM, Mais adiante, comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento, em vez de se deixar dominar por ele. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado, a identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e tem a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Eu também. Aleluia, glória a Deus. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e entendemos isso quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Lembra que eu falei do teatrinho? Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Afinal de contas, se eu não sou o meu sofrimento, se eu não sou essa vítima, se eu não sou esse teatrinho que eu tô fazendo, quem sou eu? É preciso coragem para buscar e receber a resposta para essa pergunta. Conhece a ti mesmo? Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. É o famoso sadomasoquismo, eu acho, ou masoquismo. Eu sempre confundo os dois, mas o ser humano é extremamente masoquista ou sadomasoquista. Eu nunca sei. Enfim, a gente gosta de procurar pelo em ovo pra sofrer. É só ver o que a gente faz com a nossa própria casa, com o nosso próprio planeta, com o nosso próprio corpo. A gente está o tempo todo se autodestruindo e destruindo uns aos outros. É isso tudo que a gente vai curar. Começando com a nossa cura interior. Essa cura, ela vai reverberar no mundo. Porque
Uma população curada cura o seu planeta. Uma pessoa curada é o exemplo de cura para os seus irmãos doentes. Por isso que a maior revolução ela é individual. Por isso que eu te convido a ser devoto a essa revolução individual. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. E se você não fizer nessa vida, agora é eu que estou colocando, tá? Se você não fizer nessa vida, você vai precisar de mais e mais e mais e mais vidas até você fazer esse processo de transformação. Então, se eu fosse você, começava logo. Mas, caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente está junto? Facilita, acelera, porque quanto mais pessoas buscando consciência juntas, mais poderoso é. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A origem do medo. Vem o interlocutor e fala: você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. E o Eckhart responde: a razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo, gente, ele está chamando medo de doença, vocês estão prestando atenção nisso? Medo, doença. Então, a doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Eu quero dar um exemplo aqui muito clássico na minha vida que eu ainda não consegui transformar, gente, que de vez em quando eu passo por isso e assim, toda vez que eu passo por isso é uma oportunidade que eu aproveito para olhar para esse sentimento, que é quando eu vejo uma barata. Eu morro de medo que ela sobe em mim, sabe? É um medo completamente racional, né? Que vem lá da minha criação, da minha infância, enfim. Só que percebe que eu tô com medo que ela vai subir em mim. Tipo, ela nem tá perto, ela tá longe. Eu tô vendo ela. Ela não subiu em mim ainda. Mas o meu medo é de que ela suba em mim.
É uma coisa simples, né? Mas que tem situações análogas de todos os tipos. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Quando a pessoa vive com medo, ela vive angustiada. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental, uma imaginação. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só. O medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental, descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior baseado na mente corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma entidade fictícia? É como se você tivesse medo de uma coisa que não existe. Aliás, é o medo de uma coisa que não existe. Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que seja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o seu eu profundo enraizado no ser.
O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta de escala e em um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. A busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente, em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. E eu entendo aqui também, quando ele chama de anseio, né? Necessidade, carência. São essas compulsões, os nossos vícios, né? Cabe aqui. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. E isso cabe para comida, álcool, drogas, festas, tudo que você compra, tudo que você busca compulsivamente de forma inconsciente e você não consegue se controlar, e você fica louco atrás daquilo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos. Exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto? Ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar. E eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Tem uma frase que eu acho que está no meu livro Alegria para Leigos, eu acho, ou está em alguma anotação minha, que ela diz exatamente a mesma coisa que isso. Ela diz: você começa a viver quando percebe que já morreu. E aí, gente, acabou o capítulo 2, tá? Daqui a pouco a gente vai pro capítulo 3, entrando profundamente no agora. Esse capítulo 2 foi super profundo, né? Nossa, foi muito bom ler esse capítulo com vocês. Gratidão. Nossa, a gente aprendeu muito, expandiu muito aqui. Foi muita contribuição pra mim também. Espero que tenha sido contribuição pra você. Me fala aqui nos comentários o que é que você sentiu. Se você quiser conversar, me chama no DM, tá bom? Lá no meu Instagram, @alegriaparaleigos, que eu sempre respondo todo mundo lá, tá? E a gente se vê no capítulo 3 ou em algum próximo vídeo aí do canal que venha antes. Tamo junto, um grande beijo e tchau!